A dor ciática é causada pelo pinçamento, a compressão de um feixe de nervos que corre nos nossos membros inferiores a partir das nossas vértebras lombares. Esse nome advém da compressão do nervo isquiático, que popularmente ficou conhecido como ciático, como dor ciática. É uma dor extremamente comum em pessoas sedentárias, mas eu gosto de fazer um recorte principal das pessoas que são sedentárias e estão se tornando ativas. Pessoas que não têm a postura muito boa e principalmente pessoas que têm hiperlordose. Se você é um jovem adolescente que começou a pegar peso no quintal da sua casa a partir de uns vídeos que ele viu na internet, você provavelmente também vai desenvolver uma dor isquiática. Isso é uma brincadeira pelo fato de eu ter tido essa dor e ter tido que lidar com ela durante muito tempo na jornada do meu treinamento. As pessoas que assistem o canal há algum tempo sabem que eu tive hiperlordose e, como eu falei, essas duas coisas estavam associadas. O tratamento de um geralmente vai envolver algo que ajuda no tratamento do outro. Aqui no canal Gabriel Martins Fitness, a gente tem o costume de fazer uma abordagem completa que não só trata os nossos sintomas, mas a causa do nosso problema. E geralmente isso vai ser algo que pode ser um pouco desconfortável em primeiro momento, pode ser algo engraçado de você se ver, mas é algo que vai resolver o seu problema. Porque aqui no canal Gabriel Martins Fitness a gente trabalha com resultado. Em primeiro lugar, antes de tudo eu preciso de fazer um recorte. Esse vídeo está sendo direcionado para pessoas que já são ativas, que já treinam, têm um estilo de vida um pouco mais ativo. Não estou fazendo um vídeo para pessoas que são extremamente sedentárias e nem de grupo de risco. Digo isso porque os exercícios e as variações de exercícios que eu vou demonstrar ao longo desse vídeo, apesar de serem extremamente efetivas, não são para iniciantes. Eu sei que a pessoa que tem um quadro de dor ciática provavelmente vai ter um ou mais grupos musculares enfraquecidos. A gente vai falar disso ao longo do vídeo. Entretanto, eu sei que se eu ficar mandando você fazer prancha no chão com o peso do corpo por 20 segundos, você vai pro próximo vídeo, porque isso é algo que você já sabe fazer e não resolveu o seu problema. Atletas, levantadores de peso, pessoas que vão à academia, que tentam seguir o estilo de vida fitness, esse vídeo é para vocês. Eu já tive que trabalhar, além de mim mesmo, o fato de apresentar dor ciática, já também trabalhei com atletas que apresentam esse quadro de dor. E sim, por mais que você falar, o glúteo tá fraco, você põe um exercício de glúteo, ele vai fazer com o peso, você vai ficar assim, uai, mas não tá fraco? A questão aqui, a gente tá falando de parâmetros e de comparações. Tá? A gente está falando de relações entre grupos musculares do próprio indivíduo. Por isso que eu tenho que trazer esse disclaimer. Todo exercício e variação que eu passar, eu vou falar do grau de dificuldade, como você pode facilitar e como você pode dificultar. Mas tenha isso em mente ao assistir o vídeo. Em segundo lugar, não só tenho experiência própria com o fato da dor ciática ter acontecido na minha vida, mas também através de anos de estudo da minha graduação e de forma independente a partir do método conjugado da Westside Barbell. Eu preciso de dizer que nem sempre você vai conseguir resolver na academia e alguns quadros vão precisar da intervenção médica. Então, nesses casos, faça a devida consulta. Considerando a intervenção médica, a fisioterapia, você está liberado para fazer o exercício, aí chegou a hora da gente botar para quebrar. Porque, como diz Luiz Simmons, todos os nossos problemas se resolvem na academia. Dito isso, vamos lá para os alongamentos. Em primeiro lugar que eu tenho que falar nesse vídeo é se você já está sentindo dor atualmente no momento. Como é que a gente faz para aliviar isso? Cara, eu falei no início do vídeo e vai ser o tema ao longo de toda a reprodução e extensão desse tempo que a gente vai conversar sobre a dor ciática, que é compressão. Se a compressão causa o pinçamento dos nervos, a gente tem que ir na via contrária, então a gente tem que trabalhar com descompressão. Acontece que o dia inteiro a gente fica em pé ou sentado, o que causa compressão. E a maior parte das coisas que a gente faz numa academia convencional também causa compressão. Então o que causa descompressão? Se você não presta atenção nisso, provavelmente você só descomprime na hora que você deita para dormir ou que você senta em uma postura não muito legal para o resto da sua coluna e não só a lombar. Então a gente vai ter que potencializar isso. Para isso eu vou trazer o melhor de todos os alongamentos possíveis para descompressão. E ele funciona basicamente como um hang livre com o peso do corpo preso pela cintura, tá? É essencial que você passe o cinturão na cintura e nesse caso você vai estar utilizando uma corda para te erguer no chão. Eu gosto de deixar a cabeça ou as costas superiores encostando no chão também, porque o fato de você estar encostando de uma ponta da coluna e puxando para cima de outra ponta da coluna, utilizando a corda, vai fazer com que você sinta a intensa descompressão dos discos vertebrais. Dá até uma formigada se você é uma pessoa que não está acostumada a fazer isso ou que tem uma hiperlordose muito grave. Porém, é justamente isso que a gente quer. Você pode estar realizando isso 2, 3, 4, 5 séries de até 1 minuto. Não passaria muito mais além disso, não, você começa a cortar demais a sua circulação sanguínea. Ficaria alguma coisa entre 30 segundos e 50 segundos. Vá até você sentir que a dor passou ou você sentir um determinado conforto. Uma variação nesse exercício pode ser feita utilizando elásticos. Ela é extremamente efetiva quanto mais grosso o elástico que você tem. Se você tem aquela mini band fininha, nem tenta que você vai rasgar ela. Tem que ser um elástico muito grande, tá? Tem que ser um elástico que vai dispensar pelo menos algo próximo do seu peso do corpo, tá? Então, se você tem cada elástico que consiga tensionar mais ou menos 50 kg já começa a ser um negócio interessante. E claro, pode ser que você precise de colocar ele mais alto para poder tensionar um pouco mais.
Ambos alongamentos podem ser feitos na sua casa utilizando uma barra de porta, uma corda, um cinturão, coisas simples, tá? Que uma pessoa que treina sério acredito que vai ter acesso. O segundo deles pode ser realizado na academia, parece uma barra fixa com peso, mas não, você simplesmente vai colocar o peso. Esse eu acho mais interessante você fazer com a anilha do que com o pino de carga, para ela poder apoiar bem na sua coxa e se pendurar. No caso, se você quer ficar até 1 minuto, possivelmente você vai ter que utilizar algum strap, porque eu sei que não é todo mundo que consegue segurar mais de 1 minuto seguido. Vale nota que esse alongamento feito com o peso do corpo funciona de forma paradoxal porque ele gera compressão. A partir do momento que você deixa o seu corpo pendurar e você tira o pé do chão, o alongamento grande que a sua coluna vai sentir de uma só vez vai fazer com que seus eretores da coluna se contraem, gerando mais compressão. Por isso que tem gente que sente dor na lombar ao fazer barra fixa. Sim, existe, pode procurar aí na internet. Porque na hora que você tira o peso do corpo de uma só vez, esse músculo assusta e comprime mais o disco. Portanto, utilizar o peso adicional é uma alternativa de dar a volta nisso e forçar ele a relaxar, ou ainda melhor, tá? Você consegue fazer isso com o peso do corpo apoiando a pontinha do seu pé levemente à frente do seu centro de gravidade. Isso vai imitar um pouco o alongamento da posição anterior, tá? Porque o seu pé estando mais na frente vai estar justamente esse braço de alavanca de que todo o peso do seu corpo se recaia sobre a sua lombar, ou a maior parte, já que você está encostando um pouco no chão. Você também pode fazer isso com peso, mas sinceramente sem peso já é o suficiente, e aí provavelmente você vai precisar de um strap. Pode colocar sem ter medo nenhum, novamente, até 5 séries, em alguma coisa entre 30 e 50 segundos, você vai sentir um alívio tremendo. Esse aqui ele é mais fácil que o outro, eu imagino que mais gente vai fazer, rapidinho você vai sentir a grande diferença de descompressão da sua coluna vertebral. O terceiro, ele é mais uma posição de descanso. Se você é uma pessoa que está lidando com uma hiperlordose grave, que tem uma dor ciática, eu recomendo você se posicionar. Eu recomendo você entrar nessa posição de repouso, pegar o seu celular, marcar 5 minutos, deixar ele de lado e ficar lá deitado com o olho fechado. Não olha para nada, não mexe um músculo, simplesmente deita e espera. Muita gente faz isso, sente até tonto, porque ela começa a respirar, é quase como se fosse um mindfulness, uma meditação, tá? Mas numa postura que é interessante para o seu corpo, que potencializa a descompressão da coluna vertebral. Então você vai sentir primeiro a sua mão querendo fechar, de tanta tensão que ela tem, seu ombro vai relaxar, a coluna, foca na sua respiração. Não estou falando de nada que é muito anticientífico, não estou falando de nada espiritual, estou falando simplesmente para você deitar, relaxar e sentir essa musculatura perdendo um pouco dessa tensão, principalmente pós-treino, ajuda bastante na recuperação, tá? Isso é algo que vários atletas de elite, mesmo sem ter nenhum tipo de problema, fazem justamente para ter essa calma, esse volta ao normal dos nossos hormônios. Isso vai fazer com que, possivelmente, potencialize a recuperação. Não é comprovado, mas muitas pessoas fazem. Mas nesse caso em específico, para as pessoas que têm dor no nervo isquiático, vai ser de grande ajuda e algo simples você pode fazer em qualquer lugar. Mas digo, em ordem de prioridade, ele está em último, não é à toa. O primeiro vai ser o que vai gerar mais alívio e esse menos. Porém, ele é mais fácil de fazer e você pode fazer mais vezes por semana. Use com sabedoria. Beleza, já não estou sentindo dor nenhuma, agora a gente tem que trabalhar. Nenhum problema, principalmente de postura, vai ser resolvido com alívio e com alongamento. Ele vai ser resolvido a partir do fortalecimento das estruturas que não estão exercendo tensão e força da maneira como deveriam. Nesse caso, a gente está falando de quê? Quadril, glúteo, abdômen. A mesma coisa no caso da hiperlordose. Mas com um toque um pouco diferente que você vai perceber ao longo dos exercícios que eu vou recomendar, que não são os que você vai achar aí no Google, pesquisando no Google Imagens não, tá? O primeiro deles é a elevação pélvica com amplitude completa. E quando eu digo completa, eu digo completa. O seu pé tem que estar elevado do chão. Recomendo apoiar apenas o calcanhar. Dessa forma você consegue concentrar mais em puxar o seu corpo para sair desse buraco. Você pode estar utilizando uma resistência elástica no joelho. Acho interessante se você quiser focar um pouquinho mais em glúteo. E se você fizer isso na academia, você pode possivelmente estar utilizando a barra Smith. Eu nunca fiz dessa forma, mas só de posicionar veio na minha cabeça o Smith, ele poderia ser um grande auxiliar nesse exercício. Você não está isolando o glúteo, você está treinando membros inferiores, tá? Novamente, quando você estiver lá embaixo, no final da porção excêntrica, você vai ter descompressão da coluna vertebral. Subir tudo, eu vou aumentar a compressão, porém potencializando a ativação do meu glúteo, tá? Joelho totalmente para fora, abdômen totalmente fechado, realizo amplitude completa. Desço relaxando o glúteo, eretores da coluna, tá? Desço relaxando posterior de coxa e subo contraindo toda a cadeia posterior. Esse exercício é excelente para ensinar a pessoa a utilizar a cadeia posterior, que possivelmente está subdesenvolvida. Continuando em treinamento de glúteo, principalmente os músculos internos, não estou falando de glúteo máximo, estou falando de glúteo médio, estou falando de rotadores de quadril, os músculos que você não vê, mas que são essenciais para a performance atlética e para resolver desequilíbrios musculares e disfunções articulares dos membros inferiores. Eu estou falando
do Belt Squat. O Belt Squat é um exercício que foi popularizado pela Westside Barbell com o Louis Simmons, mas ele é excelente. Por quê? Porque você consegue treinar perna, fortalecer todos os membros inferiores sem compressão da coluna. Então, se é uma pessoa que está tendo crise, você coloca o peso na cintura e manda ela agachar, ela vai sentir melhor depois da repetição enquanto ela fortalece. Não é qualquer exercício que consegue fazer isso, tá? Você pode realizar ele da forma tradicional, utilizando um peso no cinturão, você pode realizar ele numa máquina, você pode utilizar até elástico, apesar que eu não acho tão interessante assim. Lembre-se de se elevar do chão para você ter amplitude completa. Mas tome cuidado, para não elevar demais e acabar machucando seu joelho na hora que você for subir lá em cima. Melhor que o Belt Squat para o caso específico da dor ciática é a marcha no Belt Squat. Esse é um exercício que parece bobo, parece simples, parece ridículo, ninguém vai querer fazer na academia, eu já até sei os vou ver nos comentários das DMs no Instagram, mas se você fizer uma vez, você vai entender o que eu tô falando. Cara, prender o peso na cintura com o cinturão. Se você quiser fazer com peso normal, lembre-se que a anilha é gigante, então você vai ter que abrir bem a perna, tá? Prendi o peso na cintura, iniciei uma flexão de quadril, estou posturado, peito estufado e vou andar. Eu posso andar no lugar, marchar que nem um sumô. Eu gosto de rotar o pé para frente, como se estivesse chutando uma bola, para ativar os rotadores de quadril e também chutando o pé para trás, como se fosse, né, um cachorro cavando, para poder ativar principalmente agora o glúteo máximo e os eretores da coluna, principalmente da porção lombar. Faça esse exercício. São 3 variações de andar. Eu gosto de trabalhar 1 minuto para cada variação, sendo uma série 3 minutos de marcha no lugar. Melhor que ele com peso, ele com elástico. O elástico, ele tem um perfil de resistência que é diferente da resistência gravitacional, que é a resistência elástica. Ou seja, ele está ativamente te puxando para baixo, ele está ativamente descomprimindo o seu quadril, e como você quer posturar naquela posição de hinge, você está ativamente trabalhando os eretores da coluna e glúteo para manter a postura. Mas, Gabriel, eu estou fazendo exatamente a posição que vai me machucar. Acontece que o fato de você não estar com a barra nas costas, não estar com o peso do corpo, novamente, você está gerando descompressão. Esse é o tema desse vídeo. E dessa forma você consegue forçar o seu corpo, mesmo naquela posição, a trabalhar os grupos que geralmente estariam alongados. Num caso de uma hiperlordose, um glúteo, um abdômen. Quando você coloca o peso, está forçando a sua postura, você faz justamente o contrário. Você põe esses músculos para trabalhar enquanto fazem a manutenção da sua postura. Então, com elástico, cara, excelente. Caminho no lugar com elástico, utilizando as 3 movimentações que eu falei até 3 minutos. Lembrando que um elástico fininho não vai adiantar, pode colocar muita resistência. Eu quero que fique difícil de ficar em pé. Quando tiver difícil de ficar em pé, você está começando a chegar no ponto. Uma variação que eu gosto de utilizar, nesse caso com atletas, principalmente atletas de combate, é você estar segurando uma resistência no peito. Para pessoas que têm a lombar muito fraca, isso vai queimar a pessoa como se não houvesse amanhã, tá? Você tá com o Belt Squat, o cinturão, te puxando para baixo, aquele elástico, tentando te colar no chão, segurando um peso, tem que ser algo leve, porque você não vai conseguir se for acima de 20 quilos, pode ser 5, 10 quilos, e caminhando no lugar, vai fortalecer e vai fazer você trabalhar o seu quadril, o seu lombar, de forma que você nunca viu antes. Continuando na temática de glúteo, eu quero falar do pull-through. A puxada por dentro, né, como seria a tradução literal, é um exercício que você vê o nome dele escrito por aí no Instagram, mas ninguém sabe fazer o exercício da maneira correta. Tem 2 variações basicamente, uma sendo a primeira, que eu gosto de fazer um hinge, que foca mais o posterior de coxa e a lombar, tá? Você vai estar realizando um hinge com aquela resistência lá atrás, obrigando a você ficar com a postura bem fechada na hora de estender o quadril, tá? Para título de curiosidade, gosto de encostar o cotovelo na minha barriga, encostar o cotovelo no meu corpo, de forma a não preocupar com o meu braço, tá? E tá só jogando o quadril para trás. Pode ser com o joelho totalmente estendido ou levemente dobrado, não interessa, não é isso que a gente está preocupado agora. Mas, no caso específico, a segunda variação eu acho mais interessante, que é você realiza um agachamento com essa resistência entre as suas pernas te empurrando para trás. Já digo que é muito mais difícil do que parece, você vai sentir o seu glúteo como você nunca sentiu antes. Então, para a pessoa que tem esse quadro de uma dor no nervo isquiático, excelente exercício para fortalecer. Você pode fazer tanto com elástico, quanto na academia, com a polia, tá? E dessa forma está treinando durante uma amplitude grande, que vai ser extremamente funcional para movimentos atléticos. Por último, eu tenho que falar do queridinho aqui do canal, que é a Reverse Hyper. Eu sei que nem todo mundo tem a máquina, eu tenho 1 milhão de vídeos falando sobre Reverse Hyper, então vou só mencionar por alto. A Reverse Hyper é um exercício que você realiza a extensão de costas com a carga de resistência pendular, tentando fletir suas costas. Você está fortalecendo lombar, glúteo posterior de coxa, além do transverso do abdômen de forma isométrica, enquanto você tem a descompressão
da sua coluna. É um exercício que permite você fortalecer ao mesmo tempo que ele gera restauração. Você pode fazer 100 repetições que no dia seguinte você não vai ficar dolorido, tá? Apesar de que na hora você vai sair da academia andando assim, tá? É um excelente exercício de fortalecimento. Se você focar no alongamento, que eu gosto de fazer isso pessoalmente com todo mundo que eu trabalho, focar na amplitude do alongamento vai ser algo que pode e vai lubrificar os seus discos intervertebrais, fortalecendo e rejuvenescendo a sua coluna. Por último, eu quero falar do abdômen, então eu vou falar da prancha, mas a prancha todo mundo já sabe, já tem ideia do que é. Eu quero só dar assim, um comentário por alto, a recomendação por alto. 40 quilos, 30 segundos a 1 minuto. É o mínimo, tá? É o mínimo pra gente começar a botar peso nas costas. 40 quilos na região lombar, totalmente posturado, tudo travado, 30 segundos a 1 minuto. Você fez esse peso, aí a gente já vai para outro exercício, porque aí vai ficar malabarismo demais colocar coisa nas suas costas, tá? E, dito isso, o exercício que eu quero trazer, esse exercício eu peguei com o Matt Wenning, eu não faço ideia como é que eu vou chamar ele, é como se fosse uma prancha isométrica na posição estática do abdominal em pé com elástico. Você basicamente coloca aqui a resistência perto da sua cabeça, na verdade é o que vai te prender, né? Então tem que ser um elástico grosso novamente, ou uma corda, e joga o corpo lá na frente. A tendência, a ideia desse exercício era fazer um abdominal naquela posição, mas se você simplesmente travar e sentir o balanço, com a perna separada mais fácil, com a perna junta mais difícil, sentir a postura é uma grande variação da prancha e pode ser utilizado com certa facilidade, porém com grande sucesso. Fortalecemos glúteo, fortalecemos abdômen, fortalecemos rotadores do quadril, fortalecemos lombar, fortalecemos tudo. Agora, a cereja do bolo, a gente tem que falar sobre alongamentos. Basicamente, o que eu vou estar recomendando é você alongar quadríceps, reto femoral e ilho-psoas, se for o caso. Nunca, em hipótese alguma, alongue posterior de coxa, isquiosurais. Você está piorando o seu problema. Pode ser que você sinta um alívio temporário nos segundos após a realização do alongamento, que vai fazer você pensar que ajudou. Mas isso, cara, basicamente você está incomodando tanto o nervo que ele fica anestesiado e para de doer um pouco. Mas ele vai voltar a doer mais e pior. Então, cara, você tem que focar no alongamento de quadríceps, tá? E para isso eu trouxe 2 exercícios, 2 alongamentos. O primeiro eu já falei aqui no canal, que é o chamado alongamento do sofá. Você pode realizar ele de forma simples, é só colocar uma almofada no chão para você apoiar seu joelho, colocou o pé no sofá e alongou. Por favor, preste muita atenção. Todo mundo rouba esse exercício e acha que ele é fácil. Rotacione seu quadril para frente, aponte ele para frente, contrai o glúteo mais forte que você conseguir na sua vida e só depois eu jogo meu quadril para frente, tá? Fazendo isso, você vai intensificar muito mais e vai tirar o alongamento da lombar, que estava piorando seu problema, e colocar onde ele precisa estar, que é no quadríceps. Mas se você assistiu o vídeo até agora, e eu sei que o vídeo vai ficar grande, e você quer aquele especial Gabriel Martins Fitness, que você não vai ver em lugar nenhum, pois então, eu tenho esse alongamento que eu desenvolvi com base na cinesiologia e na biomecânica do movimento humano quando eu estava tentando trabalhar com a minha hiperlordose. Qual que é a ideia? Tá? Deitei de barriga para cima. Uma perna tem que estar no alto para travar minha pelve, da forma que eu não preciso contrair meu glúteo, tá? Então, assim, não depende da minha força interna, tá? Eu travo a coluna e aí uso uma corda, porque provavelmente, se você for como eu, você vai estar um pouco encurtado, para puxar a perna e, de fato, alongar esse reto femoral e esse ilho-psoas, que às vezes acaba sendo um problema, tá? Tem 2 formas. A primeira seria colocar o pé na parede. Como eu não tenho parede mais aqui na minha academia, não sei se vocês já perceberam, é tudo vidro aqui, não dá para fazer mais. Eu demonstrei para vocês aqui usando a barra, usando a gaiola, tá? Coloco uma perna para o alto de forma a minha coluna encostar toda no banco, toda retinha. E aí eu venho com a outra mão, com uma corda e puxo aquela perna, tentando apontar sempre o meu joelho para frente, tá? Porque aí eu tô focando, tô tirando esse viés de vasto e colocando reto femoral. Então tenta apontar o joelho para frente, se você fizer na beiradinha do banco, dá perfeito, tá? E puxa essa perna. Sua amplitude vai ser isso aqui, ó. Você vai mover a perna assim, ó. Mas você vai sentir muito alongamento. Só na demonstração aí eu já senti. E a segunda forma, que eu acho que é mais básica, porém aí vai depender da sua força, é você enganchar a perna que está para cima no seu braço, cola essa perna o máximo que você conseguir no peito, que sua barriga e sua coxa deixar, de maneira a, novamente, estabilizar aquela coluna no banco e puxa a perna com toda a força que você tiver, tá? É um excelente alongamento porque você está travando a coluna, então não tem como roubar, tá? Lembra de colocar o joelho para frente. E boa sorte, porque esse é intenso. Falamos de várias coisas ao longo desse vídeo, espero que você tenha tomado nota. Caso não, se eu lembrar, eu vou deixar marcado aqui embaixo, tá?
quando e qual momento do vídeo eu falo sobre cada coisa. Se ficou alguma dúvida sobre exercício, manda aqui nos comentários. Se você quiser encaixar isso na sua rotina de treinamento e fazer uma ficha, entre em contato comigo a partir lá do Instagram, da DM, a gente vai conversando, ou a partir do e-mail, gabrielmartizfiches@gmail.com. Para finalizar o vídeo, porque meu cartão de memória tá ficando sem espaço já de tanta coisa que eu falei aqui nesse vídeo, eu quero dar as últimas dicas. Não deixe de treinar o abdominal, ele é essencial. Não foca só em glúteo, treina abdominal e alonga o quadríceps, tá? Tudo isso vai te ajudar a resolver seu problema. Não ignore o abdominal. E segundo, se você é doido como eu e você estiver realmente passando por uma situação difícil, de dor, de incômodo, e você quer resolver isso o mais rápido possível, vou recomendar o seguinte: você vai pegar um edredom, vai colocar no chão, um travesseiro para a cabeça, um travesseiro para a perna e vai dormir no chão, tá? Por quê? Porque o fato de você estar alinhando a sua coluna vertebral de barriga para cima, de lado com o travesseiro entre as pernas, vai obrigar o seu corpo a passar 8 horas em uma postura mais adequada. Porque um colchão muito macio, você consegue deitar todo torto. E se você deita de barriga para baixo, então, nunca mais faça isso. Porque você está piorando a sua hiperlordose. É a posição da hiperlordose. Então, de forma alguma, durma de barriga para baixo. Eu sei que é difícil, tá? Se fosse fácil, qualquer um fazia, mas não é. Então, acordei de barriga para baixo, virei para o lado. Fui deitar de barriga para baixo, opa, virei para o lado, tá? Faz isso aí uma semana, rapidinho você já acostuma, tá? É só você ter força de vontade e prestar atenção no seu hábito. Então, assim, se você quiser uma dica adicional, sempre tem essa possibilidade de deitar no chão. Pode colocar um edredom, você não precisa deitar na madeira fria, gelada, tá? Essa é uma forma que você consegue obrigar o seu corpo a passar pelo menos 8 horas, que eu espero que você esteja dormindo, em uma posição um pouco mais adequada. Ainda assim preocupado com o meu pescoço, ainda assim preocupado com o meu quadril, tá? Com os travesseiros, não precisa ser sem nada, mas assim, você vai acordar um pouco dolorido no primeiro dia, no segundo talvez. Isso é porque a sua coluna está ajustando a posição que ela deveria estar desde o começo. Esse é o vídeo que eu trazer hoje, espero que você tenha gostado, o manual completo. Eu tentei trazer informações que você não vai achar em algum lugar a partir da minha prática e dos meus estudos extensivos, as tentativas e erros que a gente tem aí ao longo de anos do canal Gabriel Martins Fitness da Academia Pentagon Training. Se você assistiu até aqui, eu peço para você deixar um like, eu agradeço muito. Deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou de todo esse conteúdo. A gente se vê aqui no canal na próxima. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.